Eu não sei se você está notando, mas nós estamos dentro de uma sequência de pensamento. Nas mensagens que a gente está tendo nos cultos, desde há 2 semanas atrás, nós começamos a falar a respeito de uma conexão que a gente precisa fazer com o Senhor. E nós falamos de a gente criar meios para que a gente possa chegar mais próximo do Senhor, se preparar para se encontrar com o Senhor. Nós falamos da gente buscar o Senhor no nosso dia a dia. Você sabe que muitas vezes as pessoas deixam para quando está na igreja buscar o Senhor. Quando está só quando vem à igreja ou quando está assistindo uma mensagem para buscar a Deus. Mas você sabe que a gente não pode fazer isso. Onde Deus está? Em todo lugar? Quer dizer, o mesmo Deus que está aqui hoje, está lá com você na sua casa amanhã cedo? Vai estar com você amanhã cedo lá na sua casa? Ou no seu trabalho? Ou na sua escola? Ou em qualquer lugar que você esteja? Então, qual é a diferença da gente cultuar a Deus aqui ou cultuar a Deus na sua casa? Está em contato com Deus aqui ou está em contato com Deus na sua casa? Não, é porque aqui é mais importante, né? Aqui tem uma energia muito mais forte, né? Porque aqui é a igreja. Não. Aqui só é a igreja, sabe por quê? Porque a gente está aqui. Porque a gente está reunido para celebrar o Senhor. A partir do momento em que todo mundo sair daqui e a gente fechar a porta, trancar a porta, aqui vai deixar de ser igreja, vai ser só um prédio. Igreja quando a gente está reunido. Nós é a igreja. Então, a gente deve cultuar a Deus e ser igual com Deus em todo lugar. Então, você deve, dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano, das coisas que acontecem no dia a dia da sua vida, tá com essa conexão com Deus muito forte. Porque é através dessa conexão com Deus que Ele vai abençoar você, Ele vai dirigir você, Ele vai trazer iluminação para a sua vida, para você tomar decisões de uma forma boa, de uma forma correta, para você ser mais abençoado, abençoada naquilo que você fizer, otimizar a sua vida. E isso a gente precisa no dia a dia, não só quando a gente está na igreja, concorda comigo? Daí essa necessidade. Lembra, nós falamos sobre criar uma expectativa para entrar na presença do Senhor. Fazer coisas, participar, para que quando a gente comece a conversar com o Senhor, a gente esteja num ambiente tranquilo e aprofundar a nossa intimidade com Deus. É uma coisa muito importante, porque se a gente está aqui hoje, se a gente ouviu a mensagem semana passada, se a gente tem buscado o Senhor dentro de uma igreja, a gente não pode perder tempo. Eu não sei por que você não levantou a mão ou por que você não reagiu àquilo que eu falei. Mas uma coisa eu sei, se você não reage àquilo que a palavra de Deus fala no seu coração, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Porque Deus, Ele tem coisas maravilhosas para a gente. Tem coisas muito bacanas para nos mostrar e para nos ensinar. Mas a gente tem que querer. A gente tem que tem que buscar o Senhor. Lembra que Ele falou que as pessoas vão achá-lo se procurá-lo de todo o seu coração? E muitas vezes a gente tem dificuldades na vida da gente, a gente tem problemas, a gente se mete em confusão, a vida da gente é cheia de dificuldades. Por quê? Porque a gente não busca o Senhor. Em muitos sentidos da vida da gente. A gente acha que a gente pode resolver as nossas situações, os nossos problemas, sem a necessidade de orar, sem a necessidade de buscar a instrução da palavra de Deus, sem a necessidade de buscar um conselho com o pastor, com o líder de célula, com um irmão mais velho, sabe? E aí a gente entra mais nas dificuldades ainda. O que eu quero tentar passar para você hoje é que a gente pode tirar os empecilhos, a gente pode tirar as interferências que são acumuladas diante
diante de nós e Deus, para que a nossa conexão com Deus seja mais forte. Agora, eu preciso começar a conversar com você numa coisa bem definida, numa combinação bem definida. Não vai adiantar nada se você não estiver com o coração aberto para ouvir. Está com o coração aberto? Deus pode falar na sua vida hoje, através daquilo que nós vamos ver. E, gente, prepara. Nós vamos ver um monte de versículos hoje da palavra de Deus. Se a Bíblia não falar no seu coração, eu não sei quem que vai falar, tá? Porque a Bíblia é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, nós vamos ler vários versículos hoje para a gente ver que a gente pode tirar os empecilhos sobre a conexão com o Senhor, tá bom? Tá, vamos começar pelo seguinte. Eu estou lutando com a minha conexão com Deus, tá? E eu vou falar para você uma coisa que é mais pessoal minha. Eu sempre tive bastante dificuldade para poder começar os meus devocionais, os meus TSDs, o meu tempo a sós com o Senhor, conectado com Deus. Eu fiz sempre uma coisa muito mecânica. Eu sou um cara que gosta de estudar, então eu lia as Escrituras, lia a Bíblia, e muitas vezes eu me pegava lendo a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer, um livro de estudo, um livro-texto. E me contentava com aquilo. Depois eu descobri, não faz muito tempo que eu descobri, que a gente tem que ler, não como um livro-texto pura e simplesmente, mas como Deus falando com a gente de maneira pessoal. E eu comecei a ver que eu estava lendo a minha Bíblia, estava orando, sem nem entrar na presença de Deus primeiro. Sem nem pedir permissão. E sentir Deus ali presente comigo. Era uma coisa bem mecânica. Era uma coisa bem impessoal. Eu estava fazendo porque eu precisava fazer. Será que acontece assim com você? Você começa a ler sua Bíblia, você começa a orar, e parece que você está orando e a oração só vai até onde a sua voz alcança? Parece que ela não chega até lá em cima? Ou a Bíblia, você está lendo a Bíblia e é um livro, porque você não está conectado mesmo com Deus? É aí que a gente tem que começar e dar um passo para trás. O que será que está interferindo para que a gente não consiga essa conexão? E aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a olhar na Bíblia algumas personagens que tiveram contato direto com Deus. E eu comecei a dar uma estudada para ver como é que a coisa acontecia. E eu peguei algumas aqui, algumas personagens, para a gente dar uma olhada. Vocês querem dar uma olhada comigo junto? Fala que quer. Porque se você falar que não quer, eu tenho que ir embora. Eu tenho que parar a mensagem aqui. Querem? Sim, obrigado. Vamos lá, vamos começar. Eu peguei só 4, tá? Tem um monte. Mas eu peguei só 4. E eu quero que você preste atenção comigo em 3 coisas principais. Porque você vai ver Deus falando com essas pessoas, as pessoas falando com Deus, tá? Na admiração que as pessoas têm quando Deus fala com elas, quando eles entram na presença de Deus, às vezes até susto, tá? A segunda coisa, naquilo que que seria a... Deixa eu pegar aqui, esqueci, voou a palavra da minha mente. Assim, o medo que isso trouxe, a apreensão que isso trouxe, e a terceira coisa, Deus aparecendo para essas pessoas, conversando com eles, sempre traz uma missão para eles cumprirem. Então, pensa sempre nessas três coisas, tá? A admiração, o medo e a missão. Vamos lá. Primeira personagem, Moisés. Vai comigo para Êxodo capítulo 3. Quem é que está esperto lá com os versículos para mim? Apólito, é você hoje. Vamos lá então. Presta atenção o que estava acontecendo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Aqui Moisés já tinha saído do Egito, já tinha fugido, já estava lá no deserto, pastoreando, vivendo a sua vida. Um dia levou o rebanho para um outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, note isso, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo
que saía do meio de uma sarça, de uma moita assim. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, espera aí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Não deve ter sido bem assim. Imagina o Moisés chegando perto da sarça, chegando perto da moita. A moita está pegando fogo, só que não se queima. E ele olhando, admirado. De repente, do meio da moita, ele ouve aquela voz. Moisés. Não deve ter sido Moisés. Deve ter sido o quê? Moisés. Imagina o susto que esse cara tomou. Ele deve ter caído para trás. Moisés. Olha o susto que ele tomou. Ele cai para trás. Aí Deus chama ele de novo. Moisés. Aí ele se recupera e fala para a sarça, né? Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aqui a gente vê Deus aparecendo para Moisés de uma forma assim maravilhosa. Primeira coisa que a gente vê aqui que aconteceu, ele ficou absolutamente admirado por aquilo que ele viu. A admiração de Moisés foi uma coisa enorme. Ele viu aquela sarça e ele começou a ver o que Deus estava falando para ele. Foi uma coisa assim maravilhosa. O sentimento de Moisés era de cobrir o rosto, de se afastar. Por quê? Porque ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Por que você acha? Ele sabia, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, já tinha se declarado. Quando falou que era Deus, ele cobriu o rosto. Por quê? Eu, um mísero pecador, falando com o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos meus pais. O sentimento dele foi de pequenez. O sentimento dele foi de virar formiga naquela hora. Deus então fala para ele, você tem que ficar santo. Tira a sandália dos teus pés. Aqui é santidade que eu preciso. E aí vocês sabem, nós não vamos ler o restante da história, mas dá uma missão para ele. Qual é a missão que ele dá para Moisés? Tirar o povo do Egito, e Moisés se torna o grande líder do povo para fazer com que o povo saia para a terra prometida. Olha que maravilha aconteceu com Moisés na presença do Senhor. Esse é o primeiro. Segundo, vamos para Isaías. Isaías capítulo 6. Agora aqui a gente vai ver Isaías. Depois disso já ter acontecido, ele está escrevendo o que aconteceu com ele. Tá? Ele está relatando o que aconteceu. Aí ele escreve assim. No ano em que o rei Uzias, Isaías capítulo 6, morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Vamos ler de novo? Se você fosse contar para alguém que você teve uma visão de Deus, como você contaria?
que Deus apareceu para você uma luz muito brilhante, um exaltado num sublime trono enorme. Você contaria assim, olha, eu vi Deus assim, uma luz bem, bem forte, apareceu assim para mim. Hã? Ah, mas precisa. Agora... Mas aqui tinha que contar, não tinha jeito. Vamos ler esse versículo de novo. Eu acho que Isaías não estava contando desse jeito. Ele estava contando assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado, sabe aonde? Num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo, e acima dele, sabe o que tinha em cima dele? Estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. E ele continua falando dessa forma, descrevendo o que ele estava vendo. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E então o que ele fez aqui? Eu falei baixinho? Então, gritei: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a esse povo, e assim por diante. Aí ele foi embora. Virou o profeta que ele tinha que ser. A missão dele foi cumprida nesse momento. Mas você viu a admiração de Isaías aqui? Como Isaías viu a glória de Deus de uma forma maravilhosa e como ele reagiu? Reagiu com medo. Por quê? Porque ele era um homem de lábios impuros. E ele tinha visto o Senhor, o Rei da Glória. Ele ia morrer. Mas Deus vem e purifica ele. Isso é uma outra história. Depois a gente pode conversar a respeito disso. Mas a admiração deu lugar ao medo. E quando o medo foi amenizado, veio a sua missão para ser cumprida. Da mesma forma que Moisés. Mais um. Agora vamos lá para o finalzão. João. Para você ver que não é coisa só do Velho Testamento, não. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A gente vê João tendo a visão do próprio Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1. Olha o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim, uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros alguém semelhante a um filho do homem, como uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze na fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como
morto. Desmaiou, coitado aqui do João. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. E aí deu a ordem para ele. A missão dele era escrever o livro de Apocalipse. Essa foi a missão que Deus deu que o Senhor deu para João. E quando ele cai, morrendo de medo, desmaiado com o susto que ele levou, depois de admirar o Senhor e de relatar aquela maravilhosa cena que ele viu, o Senhor vai diante dele e fala: calma, eu já morri por você. Você não vai morrer não. Eu sou o dono da morte e do inferno. Fica frio, vem cá que eu tenho uma missão para você. E tira ele do desmaio e coloca ele para trabalhar. A admiração que deu lugar ao medo, que depois de recuperado do medo, trouxe a missão. Quantos que eu falei para você que a gente ia ver? 4. Tem mais um. Então, podemos ver o próximo? Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e dele cuidar. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Só uma coisa. Vocês viram aqui a admiração de Adão para com Deus? Estava tudo normal. Deus conversando com Adão, Adão conversando com Deus, Deus falando para Adão: Adão, dá nome para os animais, vem cá, cultiva aí o jardim. A missão tinha: cultivar o jardim, multiplicar, encher a terra, né? Isso tinha a missão. Medo, vocês viram medo? Nem quando a Eva nasceu, né? Foi criada, né? Adão não teve medo. Qual foi a diferença? Nem teve susto, não teve medo, não teve admiração. Qual foi a diferença então? Porque se você virar para capítulo 3, versículo 10, a gente acha um medo ali. Olha o capítulo 3, versículo 10. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A primeira vez que aparece medo nas Escrituras: pecado. O pecado acabou de entrar na humanidade, por isso Adão teve medo. Antes do pecado, Adão não tinha medo nenhum de Deus, nem se admirava com Deus, porque para ele era uma coisa normal. A partir do momento em que o pecado entrou, ele se igualou a todos os outros depois, que vieram depois dele. Moisés, João e todos os outros Isaías, todos os outros que receberam a aparição de Deus para ele. O medo apareceu diante de Deus. O empecilho da conexão com Deus apareceu. Então, gente, qual é a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? O que é que nos afasta de Deus?
O que é que afasta você de Deus? O meu pecado? O meu? O seu pecado. Se nós estamos afastados de Deus, se nós não estamos conseguindo nos conectar com Deus, e eu fiz você ler todos esses versículos da Bíblia hoje para isso, se nós não estamos conseguindo buscar o Senhor e ter essa conexão clara com Deus no nosso dia a dia, é porque tem uma coisa nos atrapalhando: o pecado. O pecado é uma coisa que entra nas nossas vidas de uma tal maneira que faz com que a gente inverta as nossas prioridades. Você lembra das prioridades bíblicas, do que Deus nos ensinou sobre do que sejam as nossas prioridades? Põe lá, Apólito, para mim, Lucas capítulo 10, versículo 27. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Lucas capítulo 10, versículo 27. Está comigo? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. 3 coisas que a gente tem que amar, que a gente ama: Deus, o próximo e a nós mesmos por fim. Só que o pecado faz com que a gente inverta a polaridade da coisa. A gente acaba amando a nós em primeiro lugar. Se eu tiver tempo, eu vou amar a Deus. Se eu tiver condições, se eu gostar de fazer isso, de fazer esse devocional, se me apetecer, eu vou fazer isso. E aí a gente inverte e coloca a gente em primeiro lugar. Eu vou amar o meu próximo, eu vou ajudar alguém, eu vou participar da igreja, se a minha família não achar ruim, se o meu chefe me deixar, se o meu trabalho me der tempo para fazer, aí eu participo da célula, aí eu participo das coisas que precisam fazer. Eu participo da vaquinha que a gente vai fazer para ajudar a irmã fulana. Aí, se der tempo, eu faço. E Deus, meu TSD, meu tempo a sós com Deus, gente, você não sabe como é que é meu dia. Você sabe como é que é meu dia? Que hora que eu acordo, que hora que eu vou dormir? Se der tempo, eu faço. E sabe como é, né? Eu tenho tentado, você sabe, como pastor, eu tenho tentado incentivar as pessoas a ter uma conexão com Deus muito forte. E, ultimamente, eu tenho feito isso de uma maneira mais incisiva. E eu tenho ouvido muitas desculpas. E eu elenquei aqui as 3 principais desculpas que eu tenho ouvido. E eu estou chamando de desculpas mesmo, porque quando a gente quer, a gente faz. Entendeu? E eram desculpas que eu mesmo dava. Então, eu posso chamar de desculpas, que são as mais frequentes. Quando eu estou falando com alguém que está afastado de Deus, quando eu estou falando com alguém que eu vejo que não está seguindo Deus de verdade, né? Sabe, é aquela pessoa que deixa de orar, que deixa de ler sua Bíblia, que vem na igreja quando dá para vir na igreja, que é aquela pessoa que se aprende a assistir os cultos em casa, né? Mas sabe como é que é? Estando em casa, não presta muita atenção. É aquela pessoa que se vem na igreja, fica prestando atenção no celular, em vez de prestar atenção no que está sendo dito. Fica conversando, em vez de prestar atenção na palavra de Deus. É aquele tipo de pessoa que não tem tempo para fazer o seu tempo a sós com o Senhor. Mas se a gente pergunta para ela, como é que está a sua relação com Deus? Está ótima. Minha relação com Deus é muito boa. Pode ficar tranquilo, pastor, que minha relação com Deus está ótima. Viu? Está muito boa. Eu só não tenho tempo para Ele, mas que está boa, está boa. Eu só não faço o que eu tenho que fazer, mas que está boa, está boa. Viu? Deus sabe. Né? Eu ouço muito isso. As 3 desculpas principais são falta de tempo, falta de vontade e senso de culpa. Falta de tempo. Eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida.
Eu não tenho tempo para ficar com o Senhor. Eu não tenho tempo para fazer meu tempo a sós com Deus. Mal tenho tempo para vir na igreja. Mal tenho tempo para fazer as coisas em casa. Mal tenho tempo para ir no meu trabalho. Meu trabalho me consome demais, minha escola me consome demais. É que você não conhece o professor daquela aula da faculdade. Tudo isso me consome muita coisa. Mas quem sabe, a sua falta de tempo simplesmente é porque você não está planejando bem o seu dia a dia. Você está gastando tempo com coisas que não precisa gastar. E que se você priorizar melhor o seu tempo, se você planejar melhor o seu tempo, você vai conseguir ter tempo para Deus. Talvez é falta de prioridade mesmo. O que é mais importante para você? Onde você realmente gasta tempo? E você não tem dó de gastar tempo. Fora as coisas que são obrigação para você. E aí você vai ver se Deus é importante para você ou não. Falta de vontade. Tem muitas pessoas que não têm vontade de fazer o seu tempo a sós com Deus, por exemplo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, ai pastor, eu não gosto de orar. Não gosto de orar. Sabe, Deus sabe o que está passando na minha cabeça. Então, ler a Bíblia, eu durmo se eu leio a Bíblia. Eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, sabe? Não é ler a Bíblia, eu não gosto de ler. Então, como é que eu vou ler a Bíblia? E fala com boca cheia, não gosto de ler, entendeu? Como se fosse alguma coisa de orgulho, né? Eu vi pessoas falando, eu morro de preguiça de ler. Como se fosse uma coisa orgulhosa, de orgulho mesmo, como se fosse uma qualidade da pessoa. Gente, está errado. Você tem que ter vontade de fazer as coisas. Quando nós começamos os nossos cultos online, tinha pessoas que não assistiam os cultos online. Nós não podíamos ter culto na igreja, né? Aí a gente foi atrás, pesquisou e tal. Mas por que você não está assistindo? Eu não gosto de assistir culto pelo celular. Não gosto de assistir culto pela televisão. Não gosto de assistir culto pelo computador. Mas Jornal Nacional, filme, novela, BBB, isso assiste. Mas culto, não gosto. Não gosto. Isso é falta de vontade. E o que eu disse por final, falta senso de culpa. Tem pessoas que têm vergonha de Deus. Porque já pessoas chegaram para mim falando, pastor, faz tanto tempo que eu não oro, que se eu chegar agora para Deus e começar a orar, eu vou ficar morrendo de vergonha. Então eu não tenho como chegar diante de Deus. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, Deus não vai me aceitar. Olha só esse pecado que eu cometo, que eu estou cometendo. Só acha que Deus vai me ouvir se eu orar? Aí eu pego essa pessoa, vem cá, vamos orar junto então. E mostro para essa pessoa que Deus é um Deus misericordioso e que Ele ama quando a gente está arrependido dos nossos pecados e quer mudar. Então, gente, não deixa com que isso atrapalhe a sua conexão com Deus. Nem a falta de tempo, nem a falta de vontade e nem um senso de culpa. Por quê? Porque isso é colocar você em primeiro lugar. É colocar as suas vontades em primeiro lugar, as suas preferências em primeiro lugar, em vez de colocar Deus em primeiro lugar e depois o próximo, entendeu? Você nunca vai cumprir a vontade de Deus assim e nunca vai poder ser abençoado por Deus assim. É um empecilho para você se conectar com Deus. Não dá, não funciona. Quer fazer funcionar? Quer fazer funcionar? Eu tenho uma boa notícia para você. Põe lá, Apólito, para mim, Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz esse versículo. Mas Deus mostra o seu amor para nós, por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores. Sabe qual é a melhor notícia? Sabe o que nos reconcilia com Deus? Jesus Cristo. Olha o versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos
serão feitos justos. Da mesma forma que Adão pecou e passou toda essa doença hereditária pecaminosa para a gente, Cristo, quando morreu na cruz, fez com que todos nós pudéssemos nos tornar justos diante do Senhor. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? O que a gente tem que fazer então? É buscar o Senhor, é buscar o Senhor Jesus. Essa é a boa notícia. Olha o que o escritor de Hebreus coloca em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Ele fala que Jesus abriu esse caminho, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pelo seu corpo. Quando Cristo morreu naquela cruz por nós, o caminho para Deus foi aberto. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mas através do sangue de Cristo, pelo sacrifício dele, o caminho para Deus foi aberto. Mateus fala que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Sabe aquele véu que dividia o lugar santíssimo do lugar santo? Onde ninguém podia entrar, agora estava aberto. Hoje nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, pelo vivo e santo caminho que Ele nos abriu através da cruz, do seu próprio corpo. E Ele vira para nós e fala: gente, não se preocupa, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a reconciliação. Eu não sei que tempo você está perdendo, porque você pode agora se lançar nos braços do Senhor Jesus e se reconciliar com Deus, de uma forma maravilhosa, de uma forma esplendorosa. Cristo é a nossa reconciliação com o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós vamos pular aqui alguns versículos, depois você pode ler o capítulo todo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Agora o versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom, é presente de Deus. Mesmo estando mortos nos nossos delitos, nós recebemos de graça a salvação que vem de Deus. E olha só o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Tem alguma interferência aí no seu Wi-Fi com Deus? Tem alguma interferência aí entre você e Deus? A conexão não está muito boa? Vai para Jesus. Ele é a solução para qualquer interferência. E a nossa conexão com Deus vai estar completamente limpa. Ele é a nossa aproximação com o Senhor. O que Deus quer, gente, é recuperar esse contato íntimo com a gente, que ele tinha com Adão lá antes do pecado. Quando Cristo morre naquela cruz e limpa a gente, e a gente pela fé aceita o Senhor e Ele lava o nosso coração, nós somos justificados como Adão foi, sem pecado. E tudo isso, gente, tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Agora é a nossa vez de ter essa conexão com Deus. Se Adão já teve oportunidade dele, Moisés já teve oportunidade, Isaías, João e todos os outros, agora é a nossa vez de nos conectar completamente com o Senhor. Completamente. E talvez você precise se entregar para o Senhor Jesus Cristo para isso. Talvez o que está acontecendo com você é que você nunca entregou sua vida a Jesus. Você nunca de verdade se arrependeu dos seus pecados, apesar de conhecer, saber que Jesus morreu por você, e pediu para Ele entrar no seu coração.
A palavra de Deus diz que se com a sua boca confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. E a salvação você ganha agora, não é quando morrer, não. A vida eterna é garantida para nós hoje. Basta você aceitar pela fé esse sacrifício que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Eu fiz isso. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo em 1976. Muitos de vocês nem tinham nascido ainda. E eu me lembro até hoje do versículo de João 3,16. O missionário que estava pregando, ele falou, pega o seu nome e coloca no versículo. E eu fiz. Porque Deus amou Paulo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o Paulo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pode ser o seu Salvador hoje. Basta você crer e entregar a sua vida para Ele. Mas se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, e ainda a sua conexão, seu Wi-Fi está com interferência, é porque tem pecado na sua vida. Só tem uma coisa que interfere. É o pecado. E é algum pecado de egoísmo, alguma coisa que você está colocando você em primeiro lugar. Identifique esse pecado. Tire esse pecado da sua vida. Intencionalmente. Faça de uma forma intencional. Peça para o Senhor, Senhor, me mostra, para que eu possa arrancar. Você sabe que pecado a gente não trata. Sabia disso? Pecado, o que a gente faz com ele? Elimina. Pecado a gente amputa. A gente corta fora. Pecado não deve existir na vida da gente. Então confessa o seu pecado e abandona o seu pecado e volte a ter a sua comunhão com Deus de verdade. Qual é o seu pecado que está impedindo você de ter essa conexão com Deus sem interferência? Porque Jesus falou, venham a mim, que diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e não é só para aqueles que não são salvos não, gente. E eu darei descanso a vocês. Venham a mim. Continua, Apólito. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para suas almas. Venham, venham, o Senhor Jesus está falando. Venha para mim, porque eu tenho a solução para tudo isso. Eu tenho a solução. Eu sou a solução para o seu pecado. E só para você saber, para te dar uma última informação, antes de você tomar a sua decisão hoje, sabe com quem Adão estava falando? Olha Colossenses capítulo 1, versículo 16, põe lá para mim, Apólito. Pois nele, falando de Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Sabe quem foi que criou o mundo? O Senhor Jesus Cristo. Sabe com quem Adão estava falando? Com Jesus. Lembra que eu falei para você prestar atenção em Êxodo, quando Moisés estava olhando para a sarça ardente, que o anjo do Senhor falou com ele? Quem era o anjo do Senhor? Jesus Cristo. Anjo do Senhor é uma teofania, é um modo de, no Velho Testamento, falar que a segunda pessoa da Trindade estava falando com as pessoas. Sabe quem foi que falou com Moisés na sarça ardente? Jesus. Sabe quem foi que Isaías viu assentado num alto e sublime trono? Põe lá, João capítulo 12, versículo 41.
Sabe quem foi que Isaías viu assentado num alto e sublime trono? Isaías disse isso, João está dizendo, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías não estava vendo Deus Pai. Deus Pai é espírito, não tem nem corpo. Sabe quem Isaías viu? A figura pré-encarnada de Jesus. E eu não preciso lembrar você quem João viu, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que foi morto, o que tem as chaves do inferno e do Hades. E esse é o mesmo que nos acompanha na nossa missão, que lá em Mateus capítulo 28, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É esse Jesus que está com a gente aqui agora, que estava com João no Apocalipse, que estava com Isaías no alto e sublime trono, que estava com Moisés na sarça ardente, que estava com Adão antes do pecado. É esse que está se oferecendo para você agora e está falando: vem. Não resista. Não resista a Jesus. Bobagem que você vai fazer. Nós vamos cantar um último hino que vai falar a respeito das promessas desse Deus que é o nosso Deus de promessas, o Deus da aliança, e que cumpre tudo aquilo que Ele promete para a gente. E se Ele está falando que Ele vai estar com a gente para o resto da vida, até o fim, Ele vai cumprir.